Boa noite. Hoje irei contar a história de um rapaz chamado Pedro, um morador de uma pequena vila do interior, cercada por densas florestas e antigas histórias. Pedro sempre foi curioso e destemido, o tipo de pessoa que não acreditava facilmente em histórias de fantasmas e monstros, mas gostava de ouvir os contos dos mais velhos. Um desses contos, em especial, chamava sua atenção: a história dos demônios jogando baralho. Dizia-se que, à meia-noite de lua cheia, em um canto profundo da floresta, pequenos demônios se reuniam sob uma grande árvore para jogar baralho. O mais curioso era que, ao terminarem suas partidas, eles frequentemente esqueciam moedas de ouro ao redor da árvore. Quem tivesse coragem de passar a noite ali poderia, ao amanhecer, recolher as moedas e voltar rico. No entanto, ninguém ousava tentar, pois os demônios, segundo as histórias, não gostavam de ser observados e puniam severamente os espiões. Pedro, porém, sempre se perguntava se aquela lenda era verdadeira, e, movido por sua curiosidade e a ideia de encontrar o ouro, ficar rico e mudar de vida, decidiu que iria descobrir por si mesmo. Em uma noite escura, ele pegou sua faca, uma lanterna e um saco de pano e partiu em direção à floresta. Caminhou por horas, guiado apenas pela luz da lua e pelo som distante dos animais noturnos, até encontrar a árvore mencionada nas histórias, uma imensa mangueira com um tronco que parecia tocar o céu. Pedro, sem hesitar, subiu na árvore, encontrando um galho largo o suficiente para se deitar e observar o que aconteceria. À medida que a meia-noite se aproximava, o ar ficou pesado e o vento começou a soprar de maneira estranha. Pedro sentiu um arrepio na espinha, mas manteve-se firme, seus olhos fixos no solo abaixo. De repente, ouviu passos leves e risadas distantes. Aos poucos, pequenas figuras começaram a aparecer entre as sombras. Eram demônios que usavam grandes javalis como montaria, exatamente como os descritos nas histórias. Pequenos com chifres curvados, pele escura e olhos brilhantes como brasas. Eles se sentaram em torno de uma mesa improvisada, feita de pedras e galhos, e começaram a jogar baralho, rindo e conversando em uma língua que Pedro não entendia. Ele observava, fascinado e temeroso ao mesmo tempo. A cada rodada, os demônios apostavam moedas de ouro reluzentes que tilintavam no chão ao cair. O tempo passou lentamente, até que, por fim, o jogo terminou. Com pressa, os demônios se levantaram, recolheram suas coisas e desapareceram na escuridão, sem nem ao menos notar que várias moedas de ouro tinham ficado esquecidas no chão. Pedro esperou alguns minutos, seu coração ainda acelerado, antes de descer da árvore. Ele se aproximou com cuidado, olhando ao redor para garantir que estava sozinho. Ao se agachar, começou a recolher as moedas com as mãos trêmulas, colocando-as rapidamente no saco de pano. O ouro era pesado e brilhava intensamente à luz fraca da lua. Assim que terminou de recolher as moedas, Pedro apressou-se em voltar para a vila. Ele não ousou olhar para trás, temendo que os demônios pudessem descobrir o que ele tinha feito. Ao chegar em casa, escondeu o saco embaixo de sua cama, ainda incrédulo sobre o que havia acabado de acontecer. Nos dias seguintes, Pedro passou a viver como um homem rico. Comprou terras, animais e sua vida mudou completamente. Mas nunca contou a ninguém de onde vinha sua fortuna, temendo que os demônios pudessem um dia voltar para cobrar o que era deles. E toda vez que olhava para a floresta, um arrepio lhe subia pela espinha, lembrando-lhe daquela noite em que a sorte e o perigo caminharam lado a lado. Apesar de sua nova riqueza, a vida de Pedro não se tornou a maravilha que ele havia imaginado. No início, ele aproveitou o dinheiro, comprou terras, roupas finas, um bom carro,
uma bela esposa e uma bela casa numa fazenda enorme, mas logo percebeu que algo estava errado. Tudo ao seu redor começou a desmoronar. Suas colheitas falharam repetidamente. Os animais que ele comprou adoeceram e morreram. Sua esposa sempre perdia o bebê ao engravidar, e seus empregados começaram a abandoná-lo, alegando que sua casa era amaldiçoada. O pior, porém, foi a solidão e a tristeza que começaram a dominar sua vida. Amigos antigos se afastaram, sem razão aparente, e até mesmo as pessoas da vila, que antes o admiravam, passaram a evitá-lo. Pedro, que no começo acreditava que o dinheiro resolveria todos os seus problemas, sentiu-se mais vazio e triste do que nunca. Ele passava noites insones, assombrado por pesadelos com os pequenos demônios jogando cartas, rindo malignamente, como se estivessem rindo dele. Certo dia, ao acordar de um desses pesadelos, Pedro se deparou com algo terrível. O ouro que ele havia escondido embaixo da cama estava se desfazendo. As moedas, antes brilhantes e reluzentes, agora estavam cobertas por uma fina camada de ferrugem, corroídas como se tivessem passado décadas enterradas no solo. Pedro começou a perceber que aquele ouro, que ele acreditava ser sua sorte, na verdade, estava trazendo maldição e tristeza para sua vida. Desesperado, ele procurou os mais velhos da vila, aqueles que conheciam bem as lendas. Finalmente, um ancião, ao ouvir a história de Pedro, balançou a cabeça e falou em um tom grave: "Você tomou o que não lhe pertence, Pedro. As moedas de ouro são os ganhos dos demônios. Elas não trazem sorte, apenas desgraça. A única maneira de acabar com essa maldição é devolver o que não é seu." Pedro, abalado, entendeu que sua única saída seria enfrentar seus medos e retornar à floresta. Sabia que não seria fácil, mas não suportava mais viver em um ciclo interminável de perdas e tristeza. Naquela mesma noite, ele pegou o saco de moedas corroídas e partiu para a mata, determinado a corrigir seu erro. A mata estava mais sombria do que ele se lembrava. O vento assobiava entre as árvores e Pedro sentia a presença de algo ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Ao chegar à grande mangueira, o local onde os demônios jogavam, ele respirou fundo e se preparou para o que viria. Assim que seu relógio de pulso marcou meia-noite, os mesmos pequenos demônios começaram a aparecer. Dessa vez, porém, eles estavam em silêncio, como se soubessem que Pedro estava ali. Com o coração acelerado, ele desceu da árvore e colocou o saco de moedas no chão, exatamente onde as tinha encontrado. Eu trouxe de volta o que é de vocês, Pedro murmurou, sua voz trêmula. Os demônios o cercaram, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Eles não disseram uma palavra, mas Pedro sentiu uma estranha mistura de alívio e terror. Um dos demônios pegou o saco, abriu e examinou as moedas agora enferrujadas. Ele olhou diretamente para Pedro, que sentiu uma presença opressora pesando sobre ele. Então, algo inesperado aconteceu. Os demônios começaram a rir, não uma risada de deboche, como Pedro temia, mas algo que soava quase como aprovação. Eles desapareceram, um a um, deixando apenas o eco de suas risadas na floresta silenciosa. Pedro permaneceu ali por alguns minutos, atordoado e sem saber o que pensar. Quando finalmente se levantou para ir embora, percebeu que a sensação de peso, a tristeza que vinha sentindo, havia desaparecido. A floresta parecia mais leve, o ar menos denso. Ao chegar à vila, ele soube que algo havia mudado. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a melhorar. As plantações voltaram a crescer, os animais ficaram saudáveis, sua esposa lhe deu belos filhos e, aos poucos, as pessoas da vila começaram a falar com Pedro novamente.
Ele havia perdido o ouro, mas ganhara de volta algo muito mais importante: a paz. Pedro nunca mais voltou à árvore dos demônios, nem mencionou o ocorrido. Aprendera da maneira mais dura que nem toda riqueza vale o preço que se paga. E todas as noites, antes de dormir, agradecia por ter se livrado da maldição, sabendo que jamais deveria tentar enganar as forças que habitavam a floresta. Se cuidem e até a próxima.